Graça e paz, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de João primeiro, no capítulo 14. Vamos ler só alguns versículos que têm a ver com o nosso texto de hoje. Evangelho de João, capítulo 14, também o verso 14. Nós vamos ler de 14 até o 17. João 14, versículos 14 a 17. Quem quiser fazer a leitura, pode cada um lendo um versículo com a voz bem forte aí, né? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 14 a 17. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Muito bem, o texto é bem paralelo ao que a gente vai ver hoje, o capítulo 2, ou parte do capítulo 2 de João. E o texto fala de algumas coisas importantes para a nossa vida, né? Se a gente pedir alguma coisa em nome do Senhor Jesus, Ele vai fazer. Não é que Ele está dizendo aqui que Ele vai fazer tudo que a gente quer, só porque oramos em Cristo, né? A gente sabe que, pegando outros textos da Palavra de Deus sobre oração, há vários motivos de Deus não responder a nossa oração, ou quem sabe não responder porque não é a hora de receber, não é? Então existem várias outras questões. Mas ele coloca assim, que se a gente pedir em nome, alguma coisa em nome dele, ele vai fazer, se nós amarmos a ele, guardando os mandamentos. Olha só, interessante, porque há muitas bênçãos condicionais. Não é que todas as bênçãos são condicionais. Deus é misericordioso e às vezes você nem fazendo a vontade de Deus, Deus ainda assim abençoa. No entanto, há muitas bênçãos na Bíblia que são condicionais. Se a gente obedecer a Deus, Ele vai dar. Se não obedecer, Ele não dá. Né? Porque talvez você não esteja preparado para receber, ou precisa aprender a confiar, a obedecer e assim por diante. Aí o verso 16 vai falar desse maravilhoso presente que Ele nos dá, né? E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro porque Jesus é o Consolador. Ele vai rogar ao Pai para enviar outro no lugar dele, a fim de que esteja sempre ou para sempre convosco, ou com a gente, né? E o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então vejam só, esse texto traz luz ao texto que a gente vai ler hoje, mas antes de falarmos do texto, como é bom a gente ter um Deus que sempre consola a gente, que sempre encoraja a gente, que está sempre do nosso lado. Depois você vai entender essas expressões que eu estou usando aqui, porque a gente vai ver ela também lá na primeira carta de João. Mas é bom saber que a gente tem um Deus que atende a nossa oração, né? Que abençoa a nossa vida. E a nossa irmã Márcia, ela pediu para comunicar à igreja, né? Lembram que na semana passada ela ainda tinha alguns resultados de exame para saber e o médico mandou o recado, foi hoje, de manhã? Mandou o recado para ela ir lá e que os exames estavam todos ótimos, né? Todos muito bons. Então nós louvamos a Deus por mais essa bênção e Deus mostrando que Ele atende o nosso clamor, a nossa oração. Deus é bondoso, Ele deu muito mais do que a gente precisa ou merece, né? Ele deu o seu Santo Espírito. Nós nunca vamos estar sozinhos nesse mundo. Aliás, é até engraçado isso, porque a teoria escatológica do arrebatamento mostra que o Espírito não vai estar com a igreja aqui, não é? Vai estar com 7 anos lá de festa no céu e o Espírito Santo não vai estar aqui. E não é isso que Jesus prometeu. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele enviaria alguém para estar do nosso lado até a volta dele. Né? Então não vai ter um momento que a gente não vai ter o Espírito Santo. Até porque se nós não tivermos, não termos, né? Se a gente não puder ter aqui a presença do Espírito, a gente está perdido. Tá? Como diz a linguagem popular, a gente está lascado. Né? Sem a presença de Deus conosco é muito difícil vencer as tribulações, as enfermidades, as dificuldades da vida. Mas Deus está com a gente
Ele é o Consolador, é aquele que caminha do nosso lado. Então vamos orar, agradecendo a Deus, né, por esse privilégio que Ele nos dá de falar com Ele, de ouvir a voz dEle, que Deus esteja assim tratando do nosso coração. Vamos abrir na primeira carta de João, capítulo 2. 1 João. Está lá no finalzinho, é fácil de achar. Nós vamos ler de 1 a 14, tá? 1 João, capítulo 2, versos de 1 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. Carta do apóstolo João, capítulo 2, de 1 a 14. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Muito bem, tem alguns versos aqui muito conhecidos nossos, né? A gente cita bastante aí para a vida da igreja em alguns momentos aí. Para a gente iniciar, eu fiquei pensando em algumas teorias que são defendidas por um grupo ou grupos de evangélicos, né? Aliás, existem várias teorias, a gente pode tratar aqui do texto em diversas polêmicas. Uma delas é o universalismo, há uma linha dentro das igrejas, de uma forma geral, dizendo que a vontade de Deus é que todo mundo tem que ser salvo. A questão é que se Deus realmente quer que as pessoas sejam salvas, mas Ele próprio diz que elas não serão, então nosso Deus é um Deus fraco, é um Deus limitado, que não pode, não consegue salvar pessoas. Aliás, esse é um grande problema da maioria das pregações nas igrejas evangélicas hoje. É um Deus que precisa fazer tanto apelo, porque senão a pessoa não se converte. Demonstrando assim que o Deus a quem a pessoa se refere não é o Deus Todo-Poderoso. Não é? É verdade que é possível em alguns momentos ter um apelo, não há nenhum problema nisso, mas há aqueles que apelam demais, como que se o Espírito Santo precisasse da nossa ajuda para salvar. E a gente sabe que a obra da salvação depende única e exclusivamente de Deus, é monérgica. Não é sinérgica, não é a gente com Deus. Nós não estamos em parceria com Deus nisso. Nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, é o que diz a Bíblia. Então, na verdade, é uma obra única e exclusiva de Deus. Outras teorias que bate aqui com o ensinamento do texto é o antinomismo. Qual que é a defesa dessa teoria? É que você não precisa da lei. Você vive no tempo da graça, o Novo Testamento é graça, e a lei você deixa lá de lado. Como se fosse isso que os apóstolos fizeram. Não foi.
boa parte do Novo Testamento é o quê? Citação do Antigo Testamento. Eles estão fundamentando a fé deles naquilo que já foi ensinado por Moisés e por tantos outros. Aliás, o próprio Cristo fazia isso. Não é? Ele ensinou e deu a verdadeira interpretação do Antigo Testamento. Em nenhum momento há uma divergência entre Antigo Testamento é lei, Novo é graça. Sempre foi graça. Não é? Isso está muito claro, até mesmo em Êxodo 20, quando fala dos 10 mandamentos. Começa Êxodo 20 dizendo, fui eu quem te tirei da terra do Egito. Ponto final. Né? Deus está dizendo assim, ó, vocês saíram de lá porque eu tirei. Não foi porque vocês quiseram, porque vocês tinham poder para isso. Eu quem fiz, é graça de Deus. E a partir dali, Deus, né, se casa com seu povo, Êxodo 19, e agora ele é o contrato de casamento. Né? É a cerimônia toda de casamento, onde eles vão assumir compromissos um com o outro. Os 10 mandamentos significa isso. Então o antinomismo está errado. Nós não podemos desprezar a lei. A lei cerimonial nós não precisamos cumpri-la, porque foi cumprida em Cristo. Então, a guarda do sábado, as leis, os sacrifícios, não é? Tudo isso já foi, as festas de Israel. Aliás, o próprio Cristo diz que nós não mais comeríamos daquela Páscoa. A Páscoa não precisa ser mais comemorada como uma das principais festas de Israel. Ela se cumpre na ceia. Então, as festas de Israel nós não precisamos fazer. Aliás, tem igrejas, né, que até hoje faz todo o calendário judaico das festas. Tem que fazer as festas. Na verdade, não tem. Porque tudo isso cumpriu-se na pessoa de Jesus. Então, os cerimoniais eu não faço, mas a lei moral, ela existe, ela continua e ela precisa ser obedecida até hoje. Um outro problema é que há aqueles crentes, como falamos na quinta passada, que são os perfeccionistas. Aqueles que dizem, não, uma vez crente você não peca mais. Existem pessoas defendendo essa tese, que se você é crente você não pode mais pecar. Não deveria pecar, mas dizer que não peca, o que João diz, como nós vimos lá na quinta passada, dizer que não peca é mentiroso. Todos nós temos que reconhecer que somos pecadores, que pecamos sempre, mas temos um recurso da parte de Deus que é o arrependimento, a confissão, a certeza de que Deus vai tratar da gente quando há sinceridade do nosso coração. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também nesse capítulo. E o que a Bíblia ensina então? Na verdade a Bíblia ensina que nós, a partir do momento que a graça invade o nosso coração, que Jesus invadiu o nosso coração, nós desejamos não pecar. Nós lutamos contra o pecado. Nem sempre vamos ganhar. Às vezes ele vai nos derrubar de alguma forma, né? Mas a gente há uma possibilidade em Cristo de não pecar. Não é? Ou seja, quanto mais você estiver com Cristo, permanecendo nele, buscando, e aí eu posso lembrar de alguns textos aqui com a igreja, né? Buscando os recursos da parte de Deus, os bens de graça, o fruto do Espírito, por exemplo. Quando eu busco alimentar o fruto do Espírito e não as obras da carne, eu fico mais forte para não pecar. Porque o pecado, na verdade, é uma cilada de Satanás para nos desviar do alvo, né? Então, quanto mais perto de Deus eu estiver, melhor ou mais fortalecido contra o pecado eu estarei. E aí existem frases magníficas, como a de Moody, né? Colocando lá na capa da sua Bíblia. Este livro ou me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. E é uma tremenda uma verdade. Porque quando a gente está gostando do pecado, a gente não lê Bíblia e não ora. Não busca a Deus. Não é? Com sinceridade. Às vezes até faz achando que tem que fazer para cumprir o ritual. Mas quando você está antenado com Deus, está em comunhão com Deus, você começa a gostar menos do pecado. E cada vez menos. E é isso que acontece com a gente. Né? Deus envia os meios de graça. Deus nos deu os meios de graça para fortalecer a gente. Então a primeira parte do capítulo 2, ela vai falar sobre o acidente do pecado. Mostrando que o pecado não pode ser planejado na nossa vida. Uma vez crente, não é? Você tem que tomar todo o cuidado para não planejar pecar. Tá? É essa a ideia. Olha só o que diz lá no verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para quê? Qual o propósito? Para que não pequeis. A Bíblia foi escrita com esse propósito, para fazer o povo de Deus viver de maneira santa. O alvo de Deus é fazer a gente se tornar igual a quem? Ao seu Filho, que é santo. O alvo de Deus é fazer com que a gente experimente essa vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz Hebreus.
não é? Então Deus deixou a palavra e você não vai precisar de Bíblia no céu, a Bíblia é só para cá, né? Para esse momento nosso de vida. Porque no céu a Bíblia já cumpriu o seu papel, nós receberemos a instrução da própria palavra, que é Jesus. Né? Então eu não preciso mais de Bíblia no céu. Mas para chegar lá, eu preciso do processo que a Bíblia vai fazer na minha vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, conforme Jesus diz lá em João 17. Então, o propósito da escrita de João é essa. Ele escreveu para quê? Para a gente não pecar. Não é? Ele usa uma palavra muito carinhosa, filhinhos meus. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse termo filhinhos, jovens e pais lá na frente. Mas só adiantando aqui, ele é humilde e carinhoso ao se referir à igreja. Vejam que nenhum apóstolo era arrogante. É uma questão interessante, né? Eles se colocavam como um de nós. O próprio irmão de Jesus, né, Tiago, que se tornou o grande líder, o primeiro grande líder da igreja, fora do colégio apostólico, ele se colocava entre eles como um igual a eles. Né? Nós estudamos isso aos domingos. Então é interessante como eles eram humildes, como eles eram carinhosos ao tratar com a igreja. E essa expressão, filhinhos meus, demonstra esse carinho de João para com a igreja. E aí ele diz assim: eu vos escrevo, né, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? Esse é o propósito da carta. E a gente precisa lembrar que ele está escrevendo para uma região que já teve alguma instrução preciosa. A carta que foi endereçada às igrejas do Apocalipse, ela não foi só escrita lá no tempo para a igreja do Apocalipse por João. Se a gente parar para analisar a Bíblia, uma das igrejas, ou o centro de onde surgiram as 7 e até mais igrejas da Ásia Menor, era Éfeso. E Paulo escreveu uma baita de uma carta em Éfeso, ou para Éfeso. Paulo instruiu aquela igreja, antes de ir embora, Atos 20, dá uma palavra dele contra os falsos mestres, mostrando que ele deu exemplo, que eles deviam tomar cuidado com isso, com aquilo. Ele instruiu Timóteo, ele escreve a Timóteo, que foi pastor de Éfeso. Veja que essa região recebeu muita instrução da parte de Deus. Passaram-se cerca de 35 anos da escrita de Éfeso, quando João vai escrever essa carta, não só endereçando a Éfeso, mas Éfeso e as demais igrejas. Então, o propósito o mesmo: vida em santidade, vida cheia do Espírito Santo de Deus, não dar ouvidos àquilo que traz coceira no ouvido, mas a própria palavra de Deus. Estou citando aqui Timóteo, Efésios e tudo mais. Então, olha só, Deus ele não dá a Bíblia para a gente aprender a justificar o nosso erro, não é? Deus deu a Bíblia para quê? Para a gente aprender a não pecar. E aí eu queria citar, eu coloquei em aspas, eu queria citar porque eu achei muito forte, muito relevante o que o Dr. Nicodemos fala sobre esse assunto. Ele diz assim: os que pensam achar na Bíblia justificativa para uma vida de pecado estão claramente torcendo o propósito e sentido dela, né? Ou seja, nunca é a vontade de Deus que a gente peque. Nunca é a vontade de Deus, e mais ainda, Deus nunca induz a gente ao erro, conforme Tiago diz. Ele deixa claro que o erro é nosso, é culpa nossa, ele não tem nada a ver com isso. Ele pode usar sim do nosso erro para transformar isso para a sua glória, isso é diferente. Mas em nenhum momento Deus leva a gente a pecar. O que acontece é que se você não tiver antenado com Deus, se Deus te largar, aí a derrocada é total, não é? A depravação total do homem leva o homem à queda. Mas não é que Deus induziu o homem. Aliás, ele não fez isso nem com Satanás. Não foi ele que colocou em Satanás o desejo de pecar. E que jogou Satanás para longe. Não foi isso. A Bíblia diz que ele não é o autor do mal, não é? Então, o que o texto mostra para a gente, e o Dr. Nicodemos foi muito feliz ao a demonstrar isso, é que você não pode pegar a Bíblia como justificativa para os seus erros. Ah, tá vendo? Todo mundo erra. Davi errou, não sei quem mais errou e tal. E aí é só confessar o pecado. Se você vem com essa motivação, não é esse o propósito da Bíblia. A Bíblia é totalmente contra e severamente contra o pecado. Vamos lembrar de alguns textos? O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Destruiu Sodoma e Gomorra. O que ele fez no dilúvio? Da mesma forma destruiu. Né? A Bíblia fala sobre o cálice da ira de Deus contra o pecado e assim por diante. Então, não dá para pegar a Bíblia e dizer, todo mundo é assim, eu peco mesmo, mas todo mundo peca. Né? Com a Bíblia não dá para fazer isso, porque a Bíblia foi o contrário. Ela foi escrita para a gente não pecar, para ajudar a gente, para abrir os nossos olhos contra o pecado. Aí, olha só o que ele diz, a expressão que ele usa ainda no verso 1. Se todavia alguém pecar. Ele está mostrando uma possibilidade.
de pecado, não é? Não é algo que vai acontecer fatalmente, mas é que é possível não pecar. É uma exortação para a gente ficar esperto. Se você pecar, né, se todavia você pecar, existe um caminho, existe uma solução. Mas não é esse o desejo de Deus para a gente, né? O pecado na nossa vida não pode ser algo planejado. Aliás, eu não parei para fazer esse estudo, mas eu ainda penso em fazer, porque alguns estudiosos defendem que há uma nuance, um detalhezinho da diferença entre pecado e iniquidade. Porque a Bíblia fala dos dois como termos paralelos, né? Isaías fala muito sobre isso. Pecado e iniquidade é a mesma coisa, mas alguns autores pensam que há um detalhe a mais aí. Iniquidade é um pecado planejado, né? É possível, parece que é isso mesmo, né? Então a iniquidade não deveria fazer parte da vida do crente, não é? Mas o pecado às vezes acontece por uma desatenção, a gente tem que ficar muito esperto. A defesa de Agostinho ela é muito interessante, eu coloquei numa tabelinha aí, quem está acompanhando, né? A defesa de Agostinho é bem legal. Ele dizia, ou defendia da seguinte forma: o homem, antes da queda, ele podia pecar, né? Como também podia não pecar. Ele tinha capacidade para rejeitar o erro ou pecar. Então eu coloquei na tabelinha, capaz de pecar, capaz de não pecar. O homem antes do pecado, né? A partir do pecado, a partir da queda, ele é capaz de pecar e incapaz de não pecar. A depravação total da humanidade. Ele perdeu o seu livre-arbítrio, a sua livre vontade. A sua vontade está escravizada. Qualquer escolha, se Deus não interferir, vai ser para o erro, para o mal. Né? Então, a partir da queda, o homem não tem condições de não pecar. Ele está escravizado do mal, do pecado. Aliás, Lutero tem um livro que fala justamente isso, a escravidão da vontade do homem. O homem em Cristo, quando a graça alcança o seu coração, ele é capaz de pecar e capaz de não pecar. Deus meio que restaura a vida do homem, de Adão e Eva, não naqueles mesmos termos, porque eles eram totalmente livres, nós não somos totalmente livres. A nossa vontade não é livre, ela é influenciada ou pelo Espírito Santo ou pela nossa carne, não é? Então nós não somos como Adão e Eva, quem dera fôssemos, né? Era mais fácil não pecar. Então a vida do crente é mais difícil do que era de Adão e Eva. Era muito mais fácil para eles não pecarem. Aliás, o lugar que eles estavam era maravilhoso. Essa comparação é interessante na Bíblia. Um lugar maravilhoso, um jardim cheio de coisas boas, eles pecaram. E aí, num deserto, Jesus 40 dias com fome num deserto cheio de feras, ele não pecou. Ele é o nosso segundo Adão, né? Essa comparação é muito interessante. O homem em Cristo, ele é capaz de pecar, mas ele também consegue não pecar. É essa a ideia. A graça produz força para ele não pecar. E aí Agostinho termina com a ideia do homem glorificado. Ele é capaz de não pecar e ele é incapaz de pecar. Vai chegar um tempo que a gente não vai pecar nunca mais. Quando Jesus restaurar todas as coisas, quando nós partirmos para estar com Cristo, ou ele vir buscar a igreja e restaurar tudo, né? Então, por enquanto, a gente tem que lutar contra o pecado. O pecado é possível na nossa vida, mas o crente não tem desculpa. O incrédulo tem desculpa para dizer, olha, eu pequei, eu sou um coitado. O incrédulo até teria desculpa, não é? Mas o crente não tem. Pecou por uma desatenção, por um afastamento de Deus, por uma falta de conhecimento da palavra. Então, o que acontece com o crente? Quando peca, tem que haver o arrependimento. Tem que haver a tristeza pelo pecado. E aí a confissão, né? Porque senão as coisas ficam muito fáceis. Não é isso que Deus planejou. Aí vejam só o que diz lá o texto, né? Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Olha só que maravilha, né? Nós temos alguém para nos proteger. E a palavra usada aqui é muito interessante, porque é a palavra para consolador. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo Consolador. Advogado é um consolador. Quem dera fosse assim nos nossos dias, né? Nem todo advogado age dessa forma. Mas a ideia, olha só, a profissão, a função de um advogado é ser um consolador, é ajudar alguém. Literalmente é alguém chamado para estar do seu lado. É a união de duas palavrinhas gregas, que é pará e kletos. Kletos é chamado, pará ao lado, chamado para estar do seu lado. A ideia é, nunca Deus vai te abandonar. Você nunca vai ficar sozinho mais na vida. Uma vez com Cristo. Você pode perder seus entes queridos, pode perder todo mundo ao seu redor, mas nunca você vai perder a companhia de Deus. Ele enviou alguém chamado para estar do seu lado.
É algo assim muito forte para a gente, é muito gostoso saber disso. E aí, interessante, né? O nosso advogado, olha só alguns detalhes dele. Ele não defende que nós somos inocentes. Jesus não passa a mão na nossa cabeça dizendo, coitadinho, como muitas vezes a gente faz com os nossos filhos, né? Coitadinho, é pequenininho, é bebezinho, é criancinha, erra mesmo, mente mesmo. A gente costuma agir dessa forma. Deus não faz isso com a gente, ele é justo. Jesus, como justo, né? Aliás, o texto diz que ele é justo, ele não vai dizer que nós não somos culpados. Ele reconhece sim a nossa culpa, só que ele apresenta-se em nosso lugar. Apesar de sermos culpados, ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso pecado. É isso que o texto ensina. E aí Lutero, olha o que Lutero diz, eu coloquei em aspas também, que eu achei muito bonito. Este texto, segundo Lutero, deve ser pintado com letras de ouro e escrito no coração. Por isso, deverias pensar e dizer, Cristo, sei que és o único advogado, consolador e mediador, e não duvido que sejas isso para mim. Atenho-me firmemente com o coração a isso e creio. Olha só que beleza, né? Essa ideia de que Cristo é o nosso advogado, que é alguém chamado para estar do nosso lado, e que está diante do trono do Pai, intercedendo por nós, é algo que deve motivar a gente a orar mais, a crer mais, a confiar mais em Deus. Apesar das lutas da nossa vida, a gente tem alguém do lado nosso e ao mesmo tempo ao lado do Pai, né, ou no trono junto com o Pai, intercedendo no nosso lugar. É interessante você fazer um paralelo com o livro de Zacarias. Zacarias, eu acho que é capítulo 3. Ele vai mostrar que o sacerdote Josué é apresentado na presença de Deus, é um julgamento, e existe alguém do seu lado direito que deveria ser o seu advogado. Aquele advogado, em vez de protegê-lo, em vez de defendê-lo, que é a função do seu advogado, o que ele faz? Ele acusa o sacerdote Josué, que era representante de todo o povo. Porque ele é o acusador. Aquele advogado, naquele caso, era o acusador. Mas como é bom a gente saber que nós temos um acusador de um lado, mas do outro lado, a Cristo, nosso advogado por excelência, aquele que vai sempre nos proteger. E aí o texto dá uma ênfase, Jesus Cristo, o justo, né? O justo que veio morrer pelos injustos. Nós temos vários textos que falam sobre isso. Em Cristo nós somos declarados justos. A teologia romana, católica, ela defende que nós estamos sendo trabalhados, nós vamos sendo aos poucos justificados. Isso é um engano. A ideia bíblica, a doutrina reformada defende isso claramente, e é o foco da pregação de Lutero, a justificação pela fé, é que nós não somos trabalhados para ser justos, nós somos declarados, é uma declaração de justiça. Deus nos declara justos em Cristo. Nós não vamos ser condenados porque houve uma declaração da parte de Deus, nós estamos livres da nossa condenação. Então é algo muito forte, muito sério, por isso Lutero diz, esse texto deveria ser escrito com letras de ouro e no coração. Verso de número 2. Olha só, poderíamos ficar um tempão falando só de um verso, né? Verso número 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Propiciação pelos nossos pecados, satisfação, é a mesma ideia. Eu não sei se os irmãos lembram, mas no dia da expiação, o sangue de um animal, 2 animais eram sacrificados, 2 bodes, um bode era largado num deserto, o bode expiatório, que é o próprio Cristo, por isso ele foi crucificado lá no Calvário, fora de Jerusalém, e o outro bode, outro animal, o sangue dele era aspergido na tampa do propiciatório, para Deus ser propício ao pecador. E Deus assim expiava os pecados nossos, né? Ou do povo de Deus. Então a ideia de propiciação é satisfazer a Deus. Tá? Deus se sente satisfeito. É, em outras palavras, aplacar a ira de Deus. Porque Deus está irado contra o pecado. Irado contra todos os pecadores. Ele é justo, ele é santo. Ele não aceita um mínimo pecado que seja. A gente é mal acostumado com o pecado. A gente acostuma muito fácil com ele. Está na nossa natureza, né? Então, coisas que para nós é tão normal, principalmente para o nosso país que não foi criado no Evangelho, há muitas coisas que parecem normal, e que você vai para um país, né, que teve berço evangélico, apesar de muitos já não estarem mais na palavra, mas há coisas que o brasileiro faz, que alguns países vizinhos nós fazemos, né, nós fazemos,
que o estrangeiro percebe. Isso está errado. Questão que nós acostumamos com o pecado. E Deus não pode se acostumar com o pecado. Ele fica irado contra o pecado. Aliás, esse é um dos sermões mais famosos de todos os tempos. Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Deus está irado com o pecado e com o pecador. Como é que vai resolver esse problema da ira? Como é que o amor de Deus vai, apesar da sua ira, o amor de Deus vai ser eficaz na vida da pessoa? Precisa aplacar a ira de Deus. Então vejam só, não é esse aplacar ou ser propiciação pelos nossos pecados, não é apenas anular a nossa culpa. Nós somos culpados, mas é aplacar a ira de Deus por conta daquilo que nós fizemos. Então Deus fica irado com o nosso pecado e Jesus vai lá e dá um jeito nisso. O Deus Pai não mais vai ficar irado conosco. A ira de Deus também não é semelhante a um espírito vingativo. Se alguém faz algo contra nós, o que a gente faz? A tendência nossa é ir contra a pessoa. Falar mal, brigar, não é? É natural a gente agir dessa forma. Deus não fica irado porque ele é vingativo. Ele fica irado porque ele é muito santo, totalmente santo. Não pode habitar pecado com ele. Então Deus fica irado contra o pecado. A ira de Deus é por conta dele ser totalmente contrário ao mal. E aí a obra de Cristo, na propiciação, o que é interessante o texto mostra claramente que quem é o agente aqui é Cristo. Não é o homem quem age. Por que eu estou dizendo isso? Porque há algumas ideias com relação à propiciação que são totalmente enganosas. Primeira ideia enganosa quanto à propiciação. Propiciação seria uma espécie de suborno. A gente chega lá com Deus e fala, Senhor, estou subornando Deus para Deus me aceitar. Jesus não fez isso, ele não subornou o Pai. Ele não agiria dessa forma. Então não é uma espécie de suborno. Por que não é suborno? É uma obra exclusivamente nossa? Não. É exclusivamente de Deus. A obra da propiciação é só Deus quem faz. Só Ele que podia fazer. Nós não temos como resolver. Um outro engano com relação à propiciação é que eles dizem assim, aliás, eles não é engano. A obra da propiciação é fruto do amor de Deus. Cristo ele fez por amor. E o que enganam algumas pessoas, dizendo assim, ele foi forçado a fazer. Pegam textos como, por exemplo, Senhor, afasta de mim esse cálice, se for possível, Como que dizendo, Jesus não queria ir para a cruz, é o contrário. Ele queria ir para a cruz. Lucas registra o tempo da ceia, o momento da ceia, como o momento mais esperado por toda a eternidade. Jesus esperava aquele momento. Era a hora, de cumprir o propósito de Deus. Ele foi se entregar por amor a nós. Não foi aquela ideia de que o Pai precisou pegar ele à força, tirar ele do céu e vai para a terra, precisa salvar, Aliás, eu já citei aqui uma música que alguns jovens gostam de cantar, Eu estava lá no céu, junto com os anjos, cheio de glória. Aí o meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo, como se ele não soubesse de nada, Aí, você vai ter que descer. O termo da música é esse, você vai ter que descer para salvar lá as pessoas. Como se Jesus fosse obrigado, ele é Deus, ele é Senhor de todas as coisas, assim como o Pai e como o Espírito. Então ele não foi forçado, ele fez por amor, assim como o Pai agiu por amor ao enviar seu Filho. A Trindade havia planejado isso, se você olhar para Apocalipse 13:8, o Cordeiro já havia sido entregue antes da fundação do mundo. Aí o texto diz mais, Deus está irado contra o pecador e precisa ser, essa questão precisa ser propiciada. Somente Cristo é que pode apaziguar, somente Cristo traz paz entre Deus e os homens. E aí a grande confusão que se tem desse texto, porque o texto diz assim, ele é propiciação pelos nossos pecados, verso 2, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí alguém diz, tá vendo? Olha só, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Se a vontade de Deus fosse salvar todas as pessoas, eu posso dizer para você com toda certeza, então não creia em Deus, porque ele é fraco. Porque ele não está conseguindo salvar todas as pessoas. Não é que ele não está conseguindo salvar. A obra da salvação não depende da gente. Jonas, lá no ventre do peixe, diz o quê? A salvação pertence ao Senhor. Ele dá para quem ele quer. Romanos 9 diz que Deus dá a quem ele quer. E ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Porque Jacó era muito bonzinho? Claro que não, era enganador.
Mas ele tratou da vida de Jacó, ele cuidou dele, e por quê? Para cumprir o decreto dele. Jacó era dele. Esaú, naquele ponto, não era do Senhor. Então, na verdade, há uma grande confusão aqui. A ideia de que ele é propiciação pelos pecados do mundo inteiro é que a obra de Cristo na cruz seria possível salvar a todos. Tem poder para salvar a todos. Mas somente serão salvos os que creem em Jesus. E só vão crer aqueles que foram determinados para isso. A Bíblia é clara em diversos textos. Eu vou pegar só um para a gente ter uma ideia de como a eleição ela é vista na Bíblia. O texto mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar a todo mundo. É isso que está escrito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outro lugar diz, aquele que não crê já está condenado. Somente os que creem terão salvação, terão vida. Então não é para os do mundo inteiro. É possível em poder, em potencial salvar a todos? Claro que sim, não é? Mas a vontade de Deus não era salvar a todos, e sim o seu povo. Então ele é eficaz, potencialmente para todos, mas eficaz para o seu povo. Existem alguns livros interessantes que tratam sobre isso, como Por Quem Cristo Morreu, e livros bastante relevantes, deixando isso bem claro. Verso 3, não sei se vai dar tempo de fazer o que a gente planejou aqui, que eu acho que não vai dar. A importância da palavra contra o pecado. Olha só o que diz o verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, olha como ele é forte, é mentiroso. E nele não está a verdade. Verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. E aí o verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ele usa a expressão sabemos ou conhecemos 40 vezes na carta. Por que ele faz isso? Porque os gnósticos achavam que por um conhecimento intelectual eles receberiam a salvação. E ele está contrariando essa ideia dos gnósticos. O que é verdade de conhecimento não é o que vocês têm aí. Né? Ele está fazendo até meio que uma brincadeira contra os falsos profetas, contra os gnósticos. E aí, conhecer para ele significa relacionamento íntimo. Aliás, para toda a Bíblia. Conhecer não é apenas saber. Não é tomar conhecimento. Mas colocar em prática, ter vida, né? Os gnósticos diziam que não, você precisa apenas ter um conhecimento intelectual para se libertar do mal. João defende a necessidade de um conhecer prático, um conhecer de andar com Deus, de viver com Deus, de guardar os seus mandamentos. Ele está ligando essa ideia de conhecimento com o guardar os mandamentos. O verbo guardar traz a ideia de guardar fixo na memória, guardar em alta conta, obedecer. É interessante que o salmista, lá no Salmo 119, diz assim, como pode o jovem guardar puro o seu caminho, não é? Conhecendo a palavra, guardando no coração a palavra de Deus. E a palavra usada ali é a parte mais importante da casa. Interessante. O Senhor Jesus fala disso em Mateus, quando ele vai falar da oração dominical. Ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, né, em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. É a mesma ideia do que o Salmo 119 está dizendo, e a mesma ideia desse guardar aqui. Guardar, no sentido usado aqui, é o lugar mais importante da casa onde você guardava os seus grandes tesouros. Não tinha banco para guardar aquilo que era mais importante para você. Então, escondia-se ou preparava-se um lugar da casa para você guardar aquilo que era mais relevante na sua vida. Em outras palavras, ele está dizendo assim, a palavra de Deus tem que ser mais relevante na sua vida. Quando a palavra de Deus for muito importante para você, você não vai pecar. Você vai ser o justo, Salmo 1. Você vai ter prazer na lei do Senhor. Não é? Vai andar nela dia e noite, vai meditar nela. Então é o lugar mais importante, a coisa mais importante que nós temos é a Bíblia, a palavra de Deus. Não guardar implica em uma vida mentirosa, em hipocrisia. Guardar a palavra implica em uma vida onde Deus aperfeiçoa o seu amor em nós. Né? Deus amou-nos enviando a Cristo. E Ele aperfeiçoou o seu amor em nós por meio da palavra. É isso que Ele faz.
E aí o texto diz isso, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Interessante, a palavra usada aqui para aperfeiçoado, ela é muito conhecida, eu vou citar aqui o termo grego, porque muitos conhecem, quando Jesus disse lá na cruz, está consumado, lembram disso? Não é? A última palavra dele, está consumado, e aí entregou o Espírito. Está consumado é tetelestai, é dívida paga, missão cumprida, escritura definitiva, vários termos dizendo algo completo, algo feito. A obra foi feita, a missão já foi feita, não precisa fazer mais nada. Deus cumpriu toda a sua obra planejada na eternidade na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. E a palavra usada aqui é a mesma, não é? Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Deus nos torna perfeito pela obra de Cristo na cruz. Pelo está consumado que ele disse lá na cruz. Permanecer em Cristo implica então em andar como ele andou. Viver com ele, né? É crer em Jesus, se relacionar com ele. Essa é a maior prova da nossa lealdade. Verso 6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É como se ele fosse aí a nossa raiz e nós só podemos tomar dele os nossos maiores ensinos. Eu vou só andar um pouquinho mais e aí depois a gente segue. Eu acho que não vai dar para caminhar nem mais. Acho que não, vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, senão a gente vai perder muito, né? O texto fala de coisas assim bastante preciosas. Eu queria só tirar algumas lições para a gente. A gente percebe claramente que João está batendo pesado contra o pecado. Ele já tinha feito isso lá no primeiro capítulo, dizendo, olha, aquele que diz que não peca é mentiroso. Lembram que eu falei que a ideia de testes, João está mostrando, apresentando o teste para você saber se você é crente e para você perceber se pessoas ao seu redor também são crentes. E aí o que ele faz? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que tem pecado, todos nós crentes, devemos fazer o quê? Confessar, porque ele é fiel e justo para perdoar, e não só perdoar, para purificar, para tirar as consequências do pecado da nossa vida. Porque ele perdoa, as consequências ficam. Mas ele é tão gracioso que mesmo nas consequências ele trabalha se você buscar ele, se você se arrepender, confessar e buscar e confiar que ele é fiel e justo para fazer isso, né? Aí agora ele diz, se todavia você pecar, não busque desculpa para o pecado, né? Eu sou assim mesmo, minha carne é fraca, né? Não busque desculpa para o pecado. A Bíblia foi deixada de uma forma clara para a gente, né? Se eu pequei, eu sou culpado disso. É possível não pecar. É possível viver sem o pecado. Não é? Claro que enquanto a gente viver nesse mundo, vai ter essa luta enorme contra o pecado. Nós não temos como nos livrar dessa luta até a volta de Jesus ou até o nosso encontro com Deus. Enquanto caminharmos aqui, essa guerra espiritual vai ser muito forte na nossa vida. A obra da carne levando a gente para a morte, para o pecado. Não é? Mas a ideia de Deus Ele quer ver vida em nós, vida abundante. Aliás, o conceito de vida abundante hoje em dia é interessante, né? As pessoas acham que vida abundante é uma vida cheia de dinheiro, é uma vida sem problemas de saúde, né? A linha da prosperidade e saúde perfeita. Jesus está falando ali para judeu. O conceito de vida abundante para judeu é o quê? Temor do Senhor. Temor a Deus é ser reverente, respeitar, obedecer, amar a Deus acima de todas as coisas. Então vejam só, o segredo de uma vida abundante dada por Cristo é você andar de acordo com a vontade de Deus. Não é? Uma vez que eu tenho Ele como meu bom pastor, o que Ele espera da nossa vida é uma vida abundante, onde eu vou conseguir receber graça desse meu pastor para ser trabalhado por Ele, para ter uma vida abundante na minha casa, no meu trabalho, nas diversas áreas da vida. Vejam que isso não é teologia da prosperidade. Aliás, o Salmo 1 deixa isso claro. Tudo que você fizer, se fizer de acordo com a lei do Senhor, você vai ser bem sucedido. A teologia da prosperidade diz o contrário. Você não precisa fazer nada, a não ser levar o dinheiro para a igreja, né? Para tal movimento. Então vejam só, a teologia da prosperidade é a teologia do preguiçoso. Você não precisa fazer nada. Você quer prosperar? Traz o seu dízimo, sua oferta, né? E Deus vai fazer você prosperar. Você não precisa estudar, você não precisa trabalhar, não precisa ralar para fazer nada da vida, né? Deus vai te abençoar, porque você é filho do rei. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você fizer de acordo com a instrução de Deus, no temor do Senhor, buscando a Deus a graça, a misericórdia para a gente não pecar, Ele vai abençoar a nossa vida nas diversas áreas.
É o desejo dele fazer a gente cada dia mais santo. E é interessante, a gente peca quando a gente se afasta desse propósito. Quando a gente deixa de ler a Bíblia. Quando a gente começa a negligenciar as coisas mais importantes, né? Os meios de graça. Palavra, oração, batismo e ceia, que são meios de graça, mostrando a comunhão com a igreja. Aqueles crentes que dizem assim, eu não preciso de igreja, posso ser crente na minha casa. Tremendo engano. Os meios de graça, palavra, oração, batismo e ceia. Palavra e oração você consegue fazer em casa. Batismo e ceia não dá. Tem que ter comunhão um com o outro. Né? Então a ideia é, quando eu me afasto desses meios de graça, Deus vai permitir, né, que a gente comete alguns erros, que a gente caia, mas ao mesmo tempo Ele dá uma solução. Tem um advogado, tem alguém chamado para estar do meu lado, que vai interceder pela minha causa, que vai tratar do meu coração e principalmente diante de Deus vai me purificar e me declarar justo, sem pecado algum, sem condenação alguma diante de Deus. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe a crermos, a confiarmos nesse pastor querido nosso. Vamos orar para a gente terminar e aí depois a gente parte para as perguntas. Ó Deus, muito obrigado, porque apesar de sermos imperfeitos, pecadores, lutarmos contra o pecado, o Senhor sabe como é difícil, o Senhor conhece a nossa vida e sabe que nem sempre nós conseguimos, ó Deus, agir de acordo com a Tua vontade. Mas te louvamos porque o Teu Espírito coloca no nosso coração uma tristeza quando a gente peca. Para a gente se arrepender, para a gente reconhecer o quanto nós agimos de uma forma não agradável ao Senhor. Por isso te damos graças, porque o Senhor deixou para nós esse recurso maravilhoso da confissão, que é fruto do nosso arrependimento, é o reconhecimento de que nós erramos, falhamos nas diversas áreas, nós concordamos com o Senhor de que somos miseráveis pecadores, por isso confessamos ao Senhor o nosso pecado, na certeza de que o Senhor é fiel e justo e o Senhor providenciou a propiciação, o perdão para cada um dos nossos pecados. Te damos graças, ó Deus, porque se dependesse de nós, nós estaríamos condenados, mas depende único e exclusivamente do Senhor. E o Senhor foi capaz de enviar Jesus, o qual foi propiciação no nosso lugar. E através da morte de Cristo na cruz, Ele satisfez a tua justiça. Nós fomos comprados novamente para o Senhor, para a glória, para andar de acordo com a tua vontade, para fazer o teu querer e nos prepararmos para uma vida celestial, uma vida sem problemas, sem choros, sem pecado, uma vida repleta do teu Espírito. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a odiarmos cada dia mais o pecado na nossa vida. Ajuda-nos a não nos acostumarmos com ele, porque ele é enganoso, ele é ruim, e o nosso coração é assim, enganoso, desesperadamente corrupto. O Senhor conhece o nosso coração. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a não depender do nosso coração, das nossas emoções, mas estarmos firmados na Tua Palavra. Tua Palavra diz que se nós guardarmos os mandamentos, se nós vivemos de acordo com o Teu querer, nós teremos vida da Tua parte, vida abundante. Teremos bênçãos, teremos o amor, o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Por isso ajuda-nos a sermos fiéis, leais ao Senhor em tudo. Te damos graças orando agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.